Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou Bianca Bonetti, nutricionista especialista em modulação intestinal e emagrecimento. E eu estou aqui para te ajudar a regular o intestino em 21 dias de forma natural e sem medicamentos. Essa é uma série de lives de aquecimento para o evento Semana Intestino Ativo, onde eu vou te mostrar o caminho para regular o intestino em 21 dias e transformar a sua saúde. E a cada live aqui de aquecimento, nós vamos destravar um novo passo essencial para que você consiga resolver de vez esse problema. E no evento Semana Intestino Ativo, eu vou te ensinar o caminho para finalmente regular o intestino em 21 dias sem medicamentos. E com isso, conquistar um corpo mais leve, sem depender de laxantes ou de dietas malucas. E se você quer aprender como fazer isso de forma simples e prática, é muito rápido. Se inscreva lá no link que está na nossa bio. É gratuito, 100% online, você vai participar de um evento incrível aí no conforto do celular. E o tema da aula de hoje, da nossa live de aquecimento, é 3 sinais que o seu intestino está inflamado. Muitas pessoas, muitas mulheres em especial, não têm ideia muitas vezes de sinais e sintomas que são, para mim, muito simples e muito claros de que o intestino está inflamado. Mas vocês não. Então existem vários. E aí eu selecionei 3 desses sinais e sintomas para poder trabalhar aqui com vocês. E eu tenho certeza que um deles, inclusive, vai ser bastante disruptivo. Na verdade, acho que todos eles. Mas eu vou começar por um que eu até brinquei há pouco aqui nos stories, que essa live de hoje, inclusive, ela vai ensinar as mulheres aí a economizar dinheiro. Por quê? Porque muitas mulheres fazem tratamento para essa condição sem, de fato, olhar para o intestino. Então, nós vamos começar aqui por um sinal, um sintoma que seu intestino está inflamado, muito pouco conhecido e deixado de lado por muitas e muitas mulheres. Esse sinal é o melasma. Então, o melasma, ele é uma condição cutânea de pele, que é caracterizado pela hiperpigmentação da pele. Então, ela pigmenta demais. Ela, obviamente, está em áreas expostas, ao sol, como o rosto, sendo muito mais fácil de ser encontrada dessa maneira e nesse local. Esse distúrbio, o melasma, ele é particularmente comum em mulheres, como para tudo, E é frequentemente associado a fatores hormonais, comum de aparecer na gravidez, com o uso de anticoncepcionais ou mesmo ali na terapia de reposição hormonal. Por outro lado, estudos muito robustos, muito fortes, têm demonstrado que existe uma relação potencial entre o melasma e a disbiose intestinal. Pois é, a disbiose intestinal, para lembrar, é aquele desequilíbrio das nossas bactérias intestinais. Então, esse desequilíbrio das bactérias intestinais, ele pode levar a uma resposta inflamatória sistêmica, ou seja, uma resposta inflamatória no nosso corpo inteirinho, não só no nosso intestino. E essa resposta inflamatória, ela vem justamente por quê? Porque o nosso intestino fica mais fraquinho, ele aumenta a permeabilidade, ele aumenta a absorção de substâncias e substâncias tóxicas que deveriam ser expulsas pelas fezes, acabam entrando no nosso corpo, acabam penetrando na nossa circulação sanguínea e estimulando várias áreas de inflamação, como, por exemplo, aqui os nossos melanócitos estão tendo essa hiperpigmentação, deixando a pele mais colorida, tá? Então, essa inflamação, em especial que estamos falando aqui do melasma, ela pode e potencialmente, obviamente, contribuir para a formação do melasma ou até de outras questões todas de pele, como até as dermatites também, tem uma ligação muito forte aqui. Vai estimular essa produção da melanina, que são justamente as células, a corzinha que dá a nossa pele. Eu, por exemplo, que tenho vitiligo, para quem não sabe, olha só, eu tenho vitiligo, inclusive o pelo, também fica despigmentado, tá? Aqui já é um pouco branco mesmo, tá, gente? Aceita que dói menos. Mas aqui, olha só, tá vendo essa mancha aqui? Onde tem essa mecha, aqui é vitiligo. Então, isso aqui tem relação justamente com esses melanócitos, que são as células que produzem a nossa melanina, que dá cor à nossa pele. Então, o melasma, ele tem também relação com isso aqui. Só que ao invés de ele ficar despigmentado, como no vitiligo, ele fica hiperpigmentado e traz aquela sensação, aquela sensação da mancha, tá? Isso também é bem comum na rosácea, perfeito? Então,
essa disbiose intestinal, esse desequilíbrio das bactérias intestinais, levando a essa inflamação sistêmica, que ela sai do intestino, ela não fica só no intestino, ela gera, né, a produção desse melasma, e isso pode sim ficar feio, fica desconfortável, afeta a autoestima e você gasta rios de dinheiro. E por isso que eu falei, essa live inclusive é para você economizar dinheiro. Porque quantas e quantas mulheres já gastaram uma grana tratando melasma, fazendo tratamento aqui na pele, fazendo tratamento tópico e nunca pararam para pensar que da onde que está vindo esse melasma? Da onde? Você que é mulher, que está assistindo essa live, comenta para mim, se você está aqui ao vivo ou se você está assistindo a gravação. Você já fez tratamento para melasma, para mancha na pele? Você já foi orientada a olhar para o seu intestino? Você já foi orientada a cuidar da sua dieta? Ou a procurar alguém que faça isso por você? Eu acho muito difícil, porque eu já tive inúmeras pacientes ao longo desses 20 anos com queixas cutâneas, ou seja, queixas de pele, claramente relacionadas à alteração intestinal e que nunca receberam essa orientação, tá? Você que está ao vivo aqui comigo, você sabia dessa relação do melasma com o intestino, com a microbiota intestinal? Olha só, a Karina colocou assim: podemos ingerir probióticos todos os dias, lactobacilos, bífido, anulina? Inclusive eu vou falar sobre uma questão dessa aqui de probiótico, Karina, e talvez até relacionada aqui ao melasma, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, que a microbiota intestinal, ela desempenha, sim, gente, um papel crucial, importantíssimo nesse metabolismo, na metabolização também de hormônios. A gente não falou que o melasma também tem um fundo hormonal? Pois é. Inclusive relacionado aí aos nossos hormônios sexuais, que não tem nada a ver com sexo, mas sexual de feminino. Então, quando a gente fala de disbiose, de desequilíbrio das bactérias intestinais, a gente também fala de uma alteração no metabolismo do estrogênio, que é um hormônio feminino. E esse estrogênio, ele acaba estando em maior biodisponibilidade no sangue. O que quer dizer isso, Nutri? Quer dizer que nós temos mais estrogênio do que deveríamos ter. E existe uma relação muito forte do intestino nessa relação de aumentar o seu estrogênio circulante, aumentar o seu estradiol circulante, mulher. Então você está tratando melasma, que tem uma origem também hormonal, por um aumento de estrogênio, mas você não é recomendada, você não é indicada a olhar para como está a sua microbiota, as bactérias do seu intestino, que fazem parte dessa metabolização, do metabolismo desse hormônio. Percebe como o buraco é bem mais embaixo? Literalmente, né? Literalmente o buraco é mais embaixo. Então, como o melasma ele tem esse desencadeamento, esse gatilho, esse start muito fortemente relacionado ao hormônio, esse desequilíbrio da microbiota intestinal, ele pode contribuir e muito para a manifestação desse melasma. Por isso que muitas mulheres tratam e pum, e volta, tá? Então é importantíssimo. Mulheres, tem melasma, tem rosácea? Olhe para o seu intestino, porque ele está dando sinais para você de que ele não está bom. Então economize o seu dinheiro, inclusive, tá? Inclusive o estresse, né? Esse estresse oxidativo, ele gera muitos danos para a pele. Então, quando a gente também aumenta muito o estresse oxidativo, o que é isso? Quando o intestino não está legal, ele aumenta o estresse oxidativo, a gente oxida mais. É como se a gente fosse enferrujando por dentro, de forma muito assim, didática. E esse enferrujar por dentro, ele também leva a esse aumento de manchas, especialmente aqui estamos falando do melasma. Ainda pensando no melasma, eu vou até me atentar um pouquinho mais a ele, porque eu sei que muitas mulheres sofrem com isso. E muitos homens também, tá, gente? Mas é que a predominância é feminina. Nós temos aqui uma questão muito importante, que é a absorção adequada de nutrientes. Então, nós precisamos de nutrientes para ter uma pele saudável. Aqui a gente pode até abrir um pouquinho o leque e pensar em quantas mulheres que ficam usando cremes maravilhosos para a pele, né? Passa de tudo na pele, mas come, bebe, fuma, tem uma vida que desequilibra totalmente a saúde intestinal, desequilibra totalmente essa microbiota, desequilibra totalmente esses processos inflamatórios e passa um monte de produto caro no rosto, mas não cuida de dentro. Então, o intestino saudável
tanto a sua microbiota intestinal, né, as bactérias do intestino, quanto as células do seu intestino que são responsáveis por absorver nutrientes, eles têm que estar saudáveis quando você pensa num tratamento de melasma, porque o intestino saudável ele é fundamental para a absorção adequada de nutrientes essenciais, como a vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, assim como minerais como o zinco, como o selênio, que são importantíssimos para a saúde da nossa pele. Então, esse desequilíbrio das bactérias intestinais, ele pode comprometer essa absorção. E isso vai resultar em deficiências que podem sim agravar as condições da pele, incluindo o melasma, tá? Até falando ali do probiótico, que uma seguidora perguntou, existe uma recente, pode-se dizer recente, né, que para a ciência é recente. Então existe uma recente investigação aí no campo da dermatologia, ou seja, saímos da nutrição, estamos na dermatologia, que tem explorado muito a relação entre a microbiota intestinal e a saúde da pele. Inclusive com essas indicações de que um desequilíbrio dessa microbiota, dessas bactérias intestinais, pode sim influenciar em todas as condições cutâneas, incluindo o melasma, tá? Estudos, inclusive, muito satisfatórios têm mostrado que alguns tipos específicos, aí aqui são específicos de probióticos, podem trazer excelentes resultados no tratamento do melasma. Ou seja, quando a gente pensa sair da nutrição, estou indo agora para a dermatologia, e já na dermatologia existem estudos muito robustos, muito interessantes, com resultados realmente muito atrativos, com o uso de probióticos específicos, ou seja, são cepas, tipos de bactérias específicas que estão relacionados a esse processo inflamatório, esse processo de oxidação, né, de enferrujar por dentro, que está ligado aí ao melasma, tá? Então, claro, existe o tratamento cutâneo? Sim, mas esse tratamento interno, ele tem que existir. Tem que existir, tanto que quando nós pensamos em probióticos, esses probióticos são tomados, eles não são passados. Esse probiótico específico para melasma, ele vai ter a sua ação aonde? Dentro do intestino, trabalhando justamente esses processos inflamatórios dentro do intestino, para que isso seja externado, para que isso apareça na nossa pele. Então, é incrível, né? Então, respondendo aqui a pergunta da Karina, podemos ingerir probióticos todos os dias? Depende, né? Tudo depende. Via de regra, não. Não existe a menor indicação de que as pessoas façam uso de probióticos sem indicação. Probiótico é bactéria. Pode ser também levedura, né? Ou seja, fungo. Então, muitas vezes, consumir probiótico assim, o tiro sai pela culatra. Você pode não ter nenhum resultado com aquele probiótico e dependendo da situação que você tem, você pode até piorar dos seus sintomas, como, por exemplo, aumentar muito mais o seu estufamento abdominal, né? Então, probiótico não é brincadeira, probiótico não é bala, probiótico tem indicação certeira para ser tomado, tá? Como no caso aqui de um tratamento para melasma, tá bom? Olha que interessante, gente, a Vila do Tricô colocou assim, celulite, lipedema, pode estar relacionado ao intestino? Vocês acreditam que eu ia separar celulite para falar aqui com vocês hoje? Mas aí eu falei assim, não, eu vou separar celulite, né? Porque pra mim acho que a celulite era meio óbvio, mas eu devia ter separado. Mas sim, obviamente tem, né? Celulite é uma inflamação. Ite, tudo que é inflamação, celulite, gastrite, esofagite, pangastrite, tudo que é ite é processo inflamatório. Todos os processos inflamatórios começam no ambiente intestinal, seja por um desequilíbrio das bactérias intestinais, por um aumento da absorção de substâncias tóxicas, por um aumento da produção de toxinas pelo nosso próprio intestino. Então, sim, celulite tem tudo a ver. E lipedema também. Nós fizemos uma live sobre lipedema. Tem aqui no feed do Instagram, está salva essa live sobre lipedema, tá bom? Muito legal, excelente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente passar para o nosso próximo sintoma, para o próximo sinal de que o seu intestino está inflamado e que você não reconhece que isso tem relação com a saúde do seu intestino, com essa inflamação intestinal. Quando eu não tô falando de inflamação intestinal, gente, não estou falando de uma doença inflamatória, não, tá? De uma doença de Crohn, de uma retocolite, eu estou falando
da inflamação sistêmica, ou seja, aquela que sai do intestino de fato, aquela que ela se espalha, ela exacerba, né? Ela apresenta pra gente sinais extraintestinais, que são muito, inclusive, mais importantes, digamos, porque você às vezes nem sabe. A pessoa que tem uma doença inflamatória intestinal, ela cuida daquilo. Agora, as pessoas que têm inflamação sistêmica, inflamação no corpo inteiro, resultante de um intestino que não está saudável, ela nem faz relação. E isso aí é onde mora o grande problema. Então eu quero falar para vocês aqui de um outro sintoma de um intestino inflamado que você não liga a ele. Eu sei porque as minhas pacientes, as minhas alunas, as mentoradas do método intestino ativo, muitas delas não fazem essa relação, que é a fadiga constante. Aquele cansaço crônico, aquele cansaço que não tem explicação. Ai, eu vivo cansada, eu vivo me arrastando, parece que eu tô sem energia. Sabe aquela fadiga, aquele assim, tô tipo no último respiro da gasolina, assim, sabe? Pois é. O intestino desequilibrado, ele pode sim, pode e leva a um estado de inflamação crônica, que é o que nós estamos falando, inflamação do corpo, o corpo todo. Então, quando essas bactérias intestinais elas estão desequilibradas, pode haver um aumento na permeabilidade intestinal, ou seja, na absorção de substâncias e a passagem dessas substâncias tóxicas para a corrente sanguínea, que foi o que nós acabamos de falar. E isso gera uma resposta inflamatória, não só no intestino, mas sistêmica, no corpo todo, e que pode contribuir para essa fadiga, já que o nosso corpo está constantemente ativando ali o sistema imunológico, o sistema de defesa, para justamente combater essa inflamação. Então, quando nós temos um aumento da inflamação corporal, o nosso sistema imunológico quer nos proteger para que a gente não fique doente. E isso faz com que o nosso sistema imunológico fique o tempo inteiro trabalhando. E a maior parte do sistema imunológico está onde? Está no intestino. Então, o desequilíbrio da microbiota intestinal, o desequilíbrio dessas bactérias pode afetar sim a maneira de como o corpo responde a infecções, a inflamações diretas e essas indiretas que a gente fala que é a inflamação sistêmica. Inclusive, uma resposta imunológica comprometida, ela pode resultar em fadiga, nesse cansaço, nessa, nossa, não aguento, nossa. 8 horas da manhã a pessoa já está falando que está cansada. 10 horas da manhã, estou cansada, né? Estou sempre me arrastando, porque o corpo ele luta para se manter saudável e essa luta leva à fadiga, essa luta leva ao cansaço. Tudo que a gente faz demais, a gente cansa. Tá? Então, esse desequilíbrio das bactérias intestinais, que a gente chama de disbiose, pode interferir também na absorção de nutrientes essenciais necessários para a produção de energia. Então, nós falamos há pouco sobre a absorção de nutrientes específicos para o melasma, né? Para a pele, para a qualidade de pele. Mas quando nós falamos de produção de energia, nós também precisamos de combustível. Combustível esse que tem nome de vitaminas do complexo B, vitamina D, ferro, ácidos graxos essenciais, que são as gorduras. Então, deficiências nutricionais, especificamente desses que eu falei, eles levam essas condições até de anemia e também levam essa sensação de cansaço e fraqueza. Então, veja, não é simplesmente, tô cansada. Não, mas qual é a origem do seu cansaço? É uma deficiência nutricional? É uma anemia? É uma deficiência de ferro? É uma disbiose intestinal mais complexa? Inclusive, vocês sabiam que muitas pessoas fazem uso de vitamina B12. Então, tô cansada. Vou na farmácia, né? Vou tomar vitamina B12, porque eu vou tomar B12 e tudo vai se resolver. E a pessoa faz uso da B12. Daí ela, fica ótima. Dá aquele up, assim, na energia. Ali um pouco, a energia tá caindo de novo. Por quê? Porque, curiosamente, as bactérias do nosso intestino, elas amam B12. Elas amam vitamina B12. E elas roubam da gente essa B12. Então, é muito comum o paciente fazer a suplementação de vitamina B12, ficar muito bem e, numa sequência, essa vitamina B12 despencar novamente. Por quê? Porque esse desequilíbrio da microbiota está tão grande, tão intenso, que essas bactérias intestinais consomem essa B12. E a pessoa tá lá todo mês, gastando rios de dinheiro para suplementar B12 e o complexo B num todo, geralmente,
e parece que não vê resultado. Por quê? Porque as bactérias intestinais estão em desequilíbrio, tá? Então veja, né? Olha só, é isso mesmo, eu vivo me arrastando. Então essa live é pra você, tá? Excelente. Eu tenho diarreia todo dia pela manhã. Meu intestino pode estar inflamado? Pode não, ele está, né? Não existe, diarreia é sintoma. Você tem que descobrir a causa da sua diarreia, tá bom? Eu vivo assim, parece que carpi um lote. Ela ainda colocou kkk. Ai, gente, que horror, né? Que horror, né? Legal. A Arine colocou aqui um sinal e um sintoma que eu vou falar, Arine. Eu separei isso aqui. Olha, parece que você estava aqui então na hora certa para falar, para me ouvir, né? Joia! Ainda só para fechar aqui, gente, o raciocínio desse cansaço e dessa fadiga, lembrar também que as nossas bactérias intestinais, elas produzem muitas substâncias boas. Essas substâncias a gente chama de metabólitos, tá? Não é metabolismo, é metabólitos. E esses metabólitos, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, eles são fundamentais para nos dar energia. Então, quando as nossas bactérias intestinais estão desequilibradas, estão ruins, a produção dessas substâncias também fica péssima. E isso também leva a essas sensações de fadiga, de cansaço, como a nossa colega ali, né, que disse que parece que carpiu um lote no final do dia, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar atento para quando estamos, assim, nos arrastando. Esse é um sintoma muito comum e muito clássico, tá? Então, cansaço constante, fadiga, parece que está o dia inteiro se arrastando, olhe para a sua saúde intestinal. Olhe para ela. Por quê? Porque você pode estar tendo absorção deficiente de nutrientes, você pode estar produzindo menos desses metabólitos que geram energia, que são combustível, são gasolina para o seu gás, tá? Para você ficar com gás, né? Então é muito, muito, muito importante, tá? Então é muito importante que você tenha essa noção. Por que eu friso até muito isso? Porque a gente vê muitas pessoas buscando inúmeros recursos, por exemplo, como o café, né? Toma café para ter mais energia. E o café ele não dá mais energia. O café ele vai te dar aquele pico ali de foco, talvez, mas não dá para falar que sim, que você vai ter mais energia, tá? Inclusive, gente, existe um fator bem importante também que é gerador de energia, que é o sono. Então, pessoas que não dormem bem, obviamente, elas vão ter o seu humor alterado. Então, essa regulação do humor, ela é extremamente relacionada ao sono, que por sua vez é relacionado aos nutrientes que você consome. Então, para você poder dormir, para você poder ter uma noite relaxante, você precisa de uma série de nutrientes, não é só melatonina, não. A galera fica na pira da melatonina, mas a gente tem aqui uma regulação metabólica muito grande para que nós tenhamos aí um sono relaxante, tá? Então, sim, a desbiose intestinal, ela pode afetar a qualidade do sono, aumenta seu nível de estresse, aumenta a sua percepção de cansaço. Então veja como são muitos detalhes que a gente tem que levar em consideração quando pensa em um dia produtivo e não um dia se arrastando pelos cantos. Vocês sabiam disso? Dessa relação do cansaço, dessa fadiga com o nosso intestino? Qual o mínimo de ferritina que precisamos para sobreviver? Gente, eu atendi uma paciente que ela estava com 4 de ferritina. 4! Você vai viver com 4, inclusive, mas vai viver se arrastando, tá? Não dá. Meu intestino é muito preso, não sei o que você passou. Não passei nada ainda. Dias sem, acho que evacuar, que você colocou aqui, né? Então, olha só. Inscrição na Semana Intestino Ativo, né? Vocês que estão com problemas intestinais, gente, por favor, inscrição na Semana Intestino Ativo. Evento gratuito online que você vai assistir aí no conforto do seu lar. Olha só, eu durmo super mal, né? Pois é, quem dorme super mal não tem como não estar cansada no outro dia. Então, para dormir bem, tem que estar bem nutrida. E aí, a minha seguidora aqui, ó, deixa eu caçar o nome dela de novo. Ela perguntou sobre
ansiedade e depressão. Deixa eu achar lá, achar. Ai, perdi agora aqui, perdi ela aqui no meio dos outros, tá? Mas uma seguidora colocou assim, ansiedade e depressão tem a ver com o intestino? Pois bem, depressão, você sabia que problemas de saúde intestinal podem sim estar relacionados à depressão? A depressão, a ansiedade, você sabia disso? Existe inclusive estudos lindíssimos. Hoje existem já especializações dentro da nutrição que trabalham somente o eixo intestino-cérebro. Tamanha é a relação do intestino com o nosso cérebro. Então vocês pensem, existem cursos de pós-graduação, especialização. Existem nutricionistas hoje que estão se especializando em trabalhar somente com os distúrbios mentais, emocionais. Tamanha é a relação. Então, sabe aquele paciente que a gente fala que ele é refratário ao tratamento? O que é ser refratário ao tratamento? É aquele paciente que faz uso de um medicamento para tratar a depressão e não melhora, não fica bom. Aí o médico vai lá e dá outro. Não. Aí aumenta a dose. Não. Aí dá um outro. E vai juntando. Eu tenho paciente que toma 4, 5 medicamentos da classe dos antidepressivos. E acha que, tá tudo bem. Nunca parou para olhar para esse intestino. Mas o que mais me deixa espantada são os médicos que prescrevem esses medicamentos nunca perguntarem para os seus pacientes como é a sua alimentação, como é o seu intestino, como que é o seu estresse, como que é o seu sono, como que é o seu estilo de vida. Tudo isso que relaciona com uma boa saúde intestinal. Isso é o que mais me espanta, porque as pessoas que não trabalham com isso, ok, você não tem obrigação de saber. Mas quem cuida de você, quem prescreve os medicamentos, tem a obrigação de saber e teria a obrigação de perguntar, tá? Então, aquela chamada permeabilidade aumentada, que nós já falamos aqui, a permeabilidade intestinal aumentada, que a gente conhece até por um nome bem bonito, né, o leaky gut, ele tem uma relação muito grande com a depressão, muito grande. Principalmente por essa questão refratária de tomar o medicamento e não fazer efeito, porque o problema não está na cabeça, o problema está no intestino. Então, quando nós temos esse aumento de permeabilidade, você permite que o aumento dessa absorção, ela permite a entrada de bactérias prejudiciais na corrente sanguínea, por exemplo. Essas bactérias, elas trazem junto com elas, coladinhas a elas, moléculas que são inflamatórias. Moléculas que nós chamamos de lipopolissacarídeos. E esses lipopolissacarídeos, eles podem sim desencadear e desencadeiam inflamação em todo o corpo, incluindo o cérebro. Barreira hematoencefálica. Passa por essa barreira. Então, nosso cérebro tem uma barreira de proteção também, assim como o nosso intestino tem. Mas essas substâncias tóxicas, essas endotoxinas, elas passam por essa barreira hematoencefálica e leva ao que nós chamamos de endotoxemia, ou seja, é uma toxicidade produzida pelo nosso próprio corpo. E essa endotoxemia, ela está ligada a casos de depressão que muitas vezes não respondem aos tratamentos tradicionais, ditos remédios, né? E esses LPS ainda, esses lipopolissacarídeos, eles ativam também o sistema imunológico do cérebro, causando mais inflamação no cérebro, afetando aí a nossa função neurológica e, claro, acelerando o envelhecimento cerebral. Veja como é complexo, né? Então, a complexidade do nosso intestino, a gente já sabe muito fortemente isso, que o nosso intestino, a nossa microbiota intestinal, as bactérias do nosso intestino, elas não estão ali por nada. Elas estão ali porque existe uma razão delas estarem. Nós temos aproximadamente 1,5 kg de bactérias dentro do nosso intestino. Mais de 3 trilhões de bactérias intestinais. Vocês acham mesmo que Deus colocaria toda essa bactéria azada dentro da gente se elas não servissem para nada? Não. Você não pesaria 1,5 kg à toa a mais na balança por bactérias se elas não servissem para nada. Pelo contrário, elas servem para muita coisa. E cada vez mais a ciência demonstra pra gente, cada vez mais os estudos científicos demonstram pra gente o quanto essas bactérias fazem parte do nosso equilíbrio de saúde como um todo. E se você não faz cocô, pior ainda.
Se você fica com aquele cocô parado dentro do seu intestino, é pior ainda, porque você começa a absorver, além das toxinas que as bactérias produzem, você começa a absorver aquelas toxinas que já estão naquelas fezes, que deveriam ir embora. Você começa a tomar água de cocô, teu cocô vai ficando seco, duro, esturricado. Por quê? Porque o seu intestino está chupando aquela água do cocô que está cheia de toxina. Então, nós temos que ter esse olhar para a nossa saúde intestinal, tá? Não é opcional. É obrigatório, é obrigatório. E como eu falei ontem, inclusive, nos meus stories aqui, quando eu comecei a falar disso, há 20 anos atrás, muitas pessoas falavam que eu era louca, que eu era extremista, que eu era, enfim. Realmente, ainda não era assim esse boom. Hoje está na moda falar de intestino, mas eu falo disso há 20 anos. Né? Hoje a galera faz um curso de um final de semana e já se diz especialista em saúde intestinal. E o que é complexo demais. Não é tão fácil assim, é muito complexo. Então lá atrás, quando eu falava sobre isso, eu era taxada de algumas palavras que não eram legais. Depois as pessoas começaram a ter essa luz de que de fato isso tudo fazia sentido. E hoje todo mundo quer falar sobre, né? Só que é muito complexo. Então cuidado com muitas coisas que vocês escutam por aí nas redes sociais para não levarem o tiro pela culatra, assim como fazer uso de probióticos, que eu dei um exemplo aqui, que uma seguidora colocou, né? Essa pergunta sobre o probiótico, tá bom? Dor no estômago, tem algo relacionado ao intestino? Claro, gente. Estômago faz parte do sistema digestivo. Se você tem dor no estômago, você tem problema no seu sistema digestivo. Ó, a Cacilda colocou, eu tomo 3. Deve ser 3 medicamentos da classe dos antidepressivos, né, Cacilda? E você cuida da saúde do seu intestino? Se não, agora você sabe, né? Olha aqui, ó. Eu sempre tive intestino preso. E tomo 3 antidepressivos e ansiolíticos. Até cheguei à tentativa de suicídio. Meu Deus, Cacilda, sinto muito por você. Sinto muito mesmo por essa condição, né? Então veja, será que alguém algum dia perguntou para a Cacilda como que é a saúde intestinal dela? Será que algum dia alguém falou para a Cacilda, você precisa olhar para outros aspectos que não somente fazer uso desse medicamento? Eu acho muito difícil que alguém tenha já feito isso por ela. Mas, Cacilda, acompanha aqui os nossos conteúdos, tá? Vai ser muito, muito importante para você. Ah, que linda! Olha aqui, depois que encontrei você, tenho olhado mais para o meu intestino. Glória a Deus, Cacilda. Deus não faz as coisas à toa, né? Então, sinta-se muito bem-vinda e use e abuse desse conteúdo aqui nosso, que ele é gratuito. E se inscreva já na Semana Intestino Ativo, tá bom? Pessoal, então é isso, né? Amanhã, inclusive, na nossa próxima live, nós vamos falar sobre o que você quer saber. Não tem um tema específico. Você quer saber o quê? Então amanhã nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde você terá essa participação super ativa. Então eu vou abrir até uma caixinha, eu acho que eu vou fazer isso hoje. Vou abrir uma caixinha de pergunta nos stories para você mandar a sua pergunta. Então, por exemplo, você que mandou aqui alguma pergunta que eu não respondi porque ela passou batido ou porque realmente ela não está dentro do nosso contexto do tema hoje, para a gente não sair do nosso tema, senão a gente fica 2 horas aqui falando, manda lá na caixinha de pergunta. Manda na caixinha. Certeza que a live de amanhã vai ser para você. Então amanhã nós teremos a nossa live de perguntas e respostas às 20 horas e 15 minutos, tá? Teve gente que falou assim, ai Nutri, mas as lives à noite não é às 8 e 8 da noite? Né, 20 horas e 8 minutos? Mas agora no nosso aquecimento a gente decidiu que ia fazer 8 e 15. Então fica 7 e 15 e 8 e 15. 7 e 15 e 8 e 15, né? 8 e 15 não, 20 e 15, né? Então 7 e 15 da manhã e 20 e 15, 8 e 15 da noite, tá bom? Então amanhã nós teremos na nossa live de perguntas e respostas, teremos essa sessão especial onde você vai participar. Você que vai fazer essa live para mim. Você vai me perguntar e eu vou te responder. E se você quer aprender a regular e aprender de fato como é esse caminho para regular o seu intestino em 21 dias, sem uso de medicamentos, você não pode perder a Semana Intestino Ativo. Não esqueça, falta pouco para o evento e as inscrições continuam abertas. Lembrando que as inscrições são gratuitas, você não precisa pagar nada. Algumas pessoas ainda perguntam, mas não tem que pagar mesmo? Não, não tem que pagar mesmo, tá bom? O link está na bio e quando finalizar aqui a nossa live, eu coloco também ali nos stories para facilitar a sua vida. É só clicar no link, fazer a sua inscrição e vir participar comigo da Semana Intestino Ativo. E amanhã eu te espero
às 8h15 da noite, para nossa live de perguntas e respostas. E aproveita a caixinha e manda sua pergunta, porque vai ser o momento de eu te responder. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, uma excelente quarta-feira, né? Quarta-feira. Até mais!